E nesta aula nós vamos falar de manutenção, a aula 15, né? Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza, que é mais um conteúdo aí da nossa norma NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Vamos lá então? Primeiramente, o item 12.11.1 fala sobre a forma e a periodicidade da manutenção, né? Diz o seguinte, o item lá, né? As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenções na forma e periodicidade determinada pelo fabricante. Porque muitas vezes, né, a própria aquisição da máquina te traz também as indicações do que o fabricante diz, porque ele teve, né, o conceito na fabricação dessa máquina e certamente também tem quais são os meios que devem ser utilizados para manter essa máquina. Então, é muito bom que a gente consiga ter o manual da máquina e lá conseguir detectar que tipo de manutenção deve ser feita nesse equipamento e qual é a forma e periodicidade dessa manutenção. Também pode ser uma manutenção onde um profissional legalmente habilitado vai definir como é que essa manutenção deve se dar. Principalmente quando uma máquina que já tem um certo uso, uma máquina já tem um longo tempo, de repente, na produção, né? E também um profissional qualificado que muitas vezes pode também determinar esse tipo de forma e periodicidade. Claro, muitas vezes consultando normas técnicas oficiais ou até normas técnicas internacionais aplicáveis a esses aspectos também de manutenção, né? Depois nós temos a importância do registro dessas manutenções. A gente não pode esquecer disso, né? Porque lá na frente eu posso necessitar, digamos assim, desses registros para ter algum tipo de informação adicional sobre as manutenções que foram feitas. Então, o item 12.11.2 diz o seguinte: as manutenções devem ser registradas em livro próprio, tá? Principalmente as pequenas e algumas médias empresas também, né? Você pode usar um livro, de repente, até um livro com páginas numeradas, por exemplo, é uma sugestão, né? Fichas também, a gente pode ter fichas por equipamento, por exemplo, né? Você ter essas fichas e anotar as trocas das peças que sejam feitas periodicamente ali também, ou também, claro, né, usando o meio eletrônico, através de um sistema informatizado, né, interno da própria empresa, aonde eu vou anotando todas essas alterações que vão acontecendo nas máquinas e aí consigo ter, digamos assim, um histórico geral. Isso é muito importante, tá? Principalmente se há algum problema, de repente, com essa máquina na trajetória dela, no uso dela dentro do processo de produção, de fabricação, ou até mesmo acidentes, né, que podem, daqui a pouco, através dessa informação das manutenções, me dar subsídios para que eu saiba de que forma esse acidente pode ter acontecido, ou até a quebra mesmo dessa máquina, né? Então, o que tem que ter nesse registro, né? Nós temos que ter, por exemplo, as intervenções realizadas, né? Que tipo de intervenção que foi feita? Foi uma manutenção periódica, de repente, né? Uma manutenção preventiva? Foi uma manutenção preditiva? Foi uma manutenção corretiva? Então, muitas vezes isso eu já posso colocar ali até para ter subsídios para eu melhorar também esse meu plano de manutenção. A data da realização de cada intervenção é lógico, né? Isso me dá uma informação significativa também para eu saber de quanto em quanto tempo eu estou intervindo nessa máquina. O tipo de serviço realizado, troca de peças, ajustes, alguma correção, né? Então, isso também é importante eu colocar aí nessas informações de registro, tá? Mais ainda, tá? Eu posso também colocar as peças reparadas ou substituídas, tá? Pode ser que eu tenha uma peça que foi só, né, teve sujeito somente um reparo a essa peça, ou de repente for necessária mesmo trocar a peça porque ela não tinha mais condições de seguir naquele equipamento, naquela máquina. As condições de segurança do equipamento de forma geral. Eu colocar ali, de repente, alguma observação relacionada a essa máquina, né? Como é que estavam as condições de segurança e como é que passa a ter, digamos assim, essa segurança a partir de agora com a troca dessa peça ou com esse ajuste, coisas desse tipo. Então, eu posso trazer também informações significativas que podem me servir futuramente ali, né? Indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina. Ou seja, troquei a peça, fiz aquela intervenção, né,
de que forma essa máquina vai ou deve se portar daqui para frente, o que, que eu espero dela, né? Então, isso também eu posso colocar como informação adicional ali nos meus registros de manutenção. Também, claro, né, não se deve esquecer do nome do responsável pela execução das intervenções. É muito importante porque, né, a gente não é perene numa empresa, a gente não fica numa empresa tantos anos, daqui a pouco eu deixo o meu cargo, saio da empresa, mas vai ficar registrado ali quem é que fez essa intervenção, quem é que trocou essas peças e tudo mais. Então é muito importante também colocar, né, ou adicionar ali o nome do responsável pela execução dessas atividades também. O registro, né, diz o 12.11.2.1, o registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores envolvidos na operação, na manutenção e reparos, bem como a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O SESMIT também deve ter, digamos, acesso a essas informações quando necessitar, e também, claro, a auditoria fiscal do trabalho em caso de uma visita, em caso de uma auditoria que seja feita pelo Ministério do Trabalho, por exemplo, né, em alguma condição aí que haja, às vezes, um acidente de trabalho, coisa desse tipo, né? Então, esses documentos têm que estar à disposição de todos esses tipos de instituições, tá? Inclusive a auditoria fiscal do trabalho. Então, eu tenho que manter isso sempre bem preenchido, atualizado e não esquecer desses registros, certo? Itens de segurança, diz a norma no 12.11.2.2. As manutenções de itens que influenciem na segurança devem. Então, tem um leque aqui de sugestões, né? No caso de preventivas, possuir um cronograma de execução. Eu tenho que ter, então, um plano de manutenção. Porque a preventiva, na verdade, eu programo ela. Né? Ela não vai acontecer assim em qualquer momento, né? Porque aí é corretiva. Então, a preventiva, eu faço um mapa, eu faço um cronograma de execução para ela ocorrer na periodicidade, por exemplo, que a gente falou do fabricante, né? Para trocar, por exemplo, um rolamento, né? Que tem lá um período de uso de 10 mil horas. Então, eu sei, né, exatamente a data que eu devo trocar esse rolamento. Então, isso eu vou colocar lá no meu cronograma de execução, no meu plano de manutenção. Se eu tenho que trocar uma correia que possa romper, de repente, tem aí uma duração, por exemplo, de 5 mil horas, também eu vou ter o prazo ideal, vai estar constando lá nesse cronograma de execução, quando é que eu devo fazer essa troca. E aí, claro, vou colocar naqueles registros que eu falei anteriormente. Então, uma coisa conversa com a outra, o cronograma de execução, os registros, o plano de manutenção de uma forma geral. No caso de preditivas, que são aquelas que eu consigo sentir que a máquina vai dar problema, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, ou do próprio mecânico de manutenção, ou do próprio operador de manutenção, né? Quando é o caso, por exemplo, da total a manutenção produtiva total, a TPM, por exemplo, me faz com que o operador seja também um ouvinte e uma pessoa que consiga identificar defeitos previamente, né? Sem que haja, por exemplo, a intervenção da preventiva. Então, a preditiva torna também o meu operador uma pessoa que pode me indicar a necessidade de manutenção. Então, no caso de preditivas, como diz a norma nesse item, a empresa deve possuir uma descrição das técnicas de análise e meios de supervisão, ou seja, como é que a minha empresa analisa as máquinas e equipamentos, digamos assim, de uma forma prévia e consegue identificar que há necessidade de manutenção naquele equipamento. Então, eu tenho que dizer, se eu tenho um sistema TPM implantado na minha empresa, eu tenho que também observar isso e dizer ali, né? Ou ainda por amostragem também, né? Eu posso ter um sistema de supervisão centralizado, né? Posso adotar, de repente, as sugestões dos meus operadores, está sentindo que a máquina está com um barulho diferente, ou por amostragem também, né? Quando eu pego algumas amostras de máquinas e equipamento e posso até fazer comparativos e dizer, olha, não, essa máquina aqui necessita sim de uma intervenção antes da preventiva, tá certo? Profissionais e procedimentos também, né? Diz o item 12.11.3 que a manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados
qualificados ou legalmente habilitados, nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Formalmente autorizados pelo empregador, ou seja, aqueles profissionais que o empregador deposita confiança neles para fazer um trabalho de qualidade. Então, por isso que a manutenção tem que ser feita por essas pessoas, né? Com as máquinas e equipamentos parados, isso é super importante, a não ser que tenha algum tipo de necessidade dessa máquina estar em funcionamento para fazer manutenção, aí eu tenho que recorrer a situações diferenciadas, né? Mas normalmente com os equipamentos parados. E a adoção dos seguintes procedimentos. Vamos ver? Letra A, então. Isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificável por meio de dispositivos de comando. Então, eu tenho que ter realmente a certeza de que esses equipamentos estão com as fontes de energia desligadas para que eu não tenha surpresa nenhuma na hora de fazer a manutenção. Então, esse é um item também que é colocado aí na norma NR12 como uma exigência, né? Outra coisa também, o bloqueio mecânico e elétrico na posição desligado ou fechado de todos os dispositivos de corte de fonte de energia, a fim de impedir a reenergização, justamente para evitar acidentes nessa hora da manutenção, e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio. Isso a gente já sabe o que é, né? Nós já vimos lá anteriormente, que é o sistema LOTO, o Lockout e Tagout, né? Ou seja, bloqueio e sinalização, tá? E claro, com o horário, a data de bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável. É o que aparece aqui, né? Nessa imagem lateral, né? Você tem aí o cadeado e você tem também a etiqueta, onde vai dizer ali a data do bloqueio, o motivo e o nome da pessoa responsável. Então, sistema LOTO, Lockout e Tagout. Letra C, medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista a possibilidade de gerar risco de acidente. O que é a jusante, né? A montante é tudo que está antes, digamos assim, né, daquilo que está acontecendo aqui. Então, o rio é a mesma coisa. Digamos, a montante de um rio é aquilo que está para trás, que ainda não chegou, digamos assim, no volume de água onde eu estou. A jusante é depois daquele momento, daquele passo onde eu estou. Então, quando eu falo de corte de energia, tá, que eu diga que, por exemplo, a jusante da onde eu estou, não há possibilidade do corte de energia que eu fiz aqui, que dali para frente haja alguma possibilidade de acidente de trabalho por conta dessa energia liberada. Então, se eu cortei energia elétrica aqui, eu tenho que garantir que a jusante disso aqui não exista nenhuma possibilidade de acidente de trabalho. Então, é isso que diz esse item C, né, aqui da norma NR12. Letra D, medidas adicionais de segurança quando for realizada a manutenção, inspeção e reparos de máquinas ou equipamentos sustentadas somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, quando eu tenho, muitas vezes, né, a movimentação, né, dos sistemas de transmissão de força e outras coisas mais, né, por sistemas hidráulicos ou pneumáticos, eu tenho que adotar medidas adicionais de segurança, né? Um sistema hidráulico, por exemplo, pode ter um vazamento, uma perfuração, por exemplo, de tubulações, e isso, né, fazer com que a máquina funcione diferentemente. Você pode ter a possibilidade do rompimento de uma mangueira pneumática também, num sistema de transmissão de força, ou numa movimentação da própria máquina. Eu também tenho que tomar cuidado com relação a isso e adotar medidas adicionais de segurança, como diz a norma aí também. Letra E, sistemas de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer manutenção e, por exemplo, você tira uma tampa que tem uma mola forte segurando essa tampa, né, e deixa ela aberta. E, de repente, você tem que tomar uma medida, por exemplo, de ter uma trava, para que daqui a pouco você não esteja mexendo ali, fazendo a manutenção, e essa tampa feche inesperadamente, de uma forma brusca. Então, eu tenho que ter um sistema de retenção com uma trava mecânica em alguns tipos de máquinas onde haja essas partes basculadas ou articuladas na hora de fazer manutenção. É esse o momento aqui também, né, que a norma traz essa adequação aí, ou seja, essa necessidade de fazer essa
sistema de retenção ou de trava mecânica, né? Manutenção situações especiais, no 12.11.3.1. O que diz a norma nesse caso? Para situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste, limpeza, pesquisa de defeitos e inconformidades, em que não seja possível o cumprimento das condições estabelecidas naquele subitem anteriores que nós vimos ali, e em outras situações que impliquem a redução do nível de segurança das máquinas e equipamentos, e houver necessidade de acesso às zonas de perigo, deve ser possível selecionar um modo de operação que, aí vamos ver então, né? Se de repente eu não consigo fazer tudo aquilo que eu disse anteriormente dos itens que a gente falou aí, né? Então, se há, por exemplo, a necessidade de eu ter um acesso a algumas zonas de perigo, por exemplo, eu devo selecionar um modo, por exemplo, que torne, letra A, inoperante o modo de comando automático. Ou seja, eu não posso estar mexendo na máquina e daqui a pouco, de uma hora para outra, a máquina entra em sistema automático, em funcionamento automático. Então eu tenho que tomar um cuidado com relação a isso, né? E devo selecionar digamos, uma situação, uma condição, né? De que isso não aconteça, ou seja, não entre em operação o modo automático, o comando automático. Outra coisa, a letra B, que permita a realização dos serviços com o uso de dispositivos de acionamento de ação continuada associado à redução da velocidade ou dispositivos de comando por movimento limitado. Ou seja, são alguns tipos de dispositivos específicos para você usar, de repente, quando está no acesso à zona de perigo, né? E que a máquina, de repente, tenha que funcionar, mas que funcione numa velocidade reduzida, né? Onde haja uma limitação dos movimentos da máquina para evitar acidentes, tá? Então, veja, tem que ter realmente alguma coisa bem específica para esse tipo de máquina para realizar uma manutenção de forma segura. Então, a norma chama atenção para isso aqui, tá? E também, letra C, que impeça a mudança por trabalhadores não autorizados, ou seja, eu estou ali fazendo manutenção com a máquina ligada, né? Com acesso à zona de perigo, com a velocidade reduzida, né? E de repente com ação continuada, um dispositivo específico para isso, e daqui a pouco vem um funcionário que não é autorizado, vai lá e mexe na máquina na hora que eu estou fazendo manutenção, então eu tenho que garantir que essas pessoas não tenham acesso a essa máquina onde eu estou fazendo esse tipo de manutenção, que é muito perigosa. Letra D, a seleção corresponde a um único modo de comando de funcionamento, ou seja, que quando eu estiver fazendo essa manutenção perigosa nessa máquina, com acesso à zona de perigo, tá? Que essa seleção desses dispositivos seja um único modo de comando, que só eu tenha acesso, porque eu estou fazendo a manutenção, tá entendendo? Quando selecionado, que tenha prioridade sobre todos os outros sistemas de comando, ou seja, quando eu estou mexendo ali com esse dispositivo, que só eu tenha essa possibilidade de comandar a máquina através dele. Claro, né, com exceção da parada de emergência. Claro, essa aí, né, a gente já sabe lá de trás ainda, que a gente já viu aqui na NR12, né, que o dispositivo de parada de emergência ele prepondera sobre todos os tipos de comando, qualquer outro tipo de dispositivo. Então, nesse caso, não. Mas a que a gente está selecionando aqui, né, que está citando, é que esse que eu estou ali naquele momento fazendo manutenção, que ele tenha prioridade sobre qualquer outro tipo de comando que não deixe eles funcionarem, né? E também, claro, a letra F, né, que diz que torne essa seleção desse dispositivo, né, visível, clara e facilmente identificável, ou seja, para que todo mundo saiba que ali eu estou fazendo manutenção, eu sou o mecânico de manutenção, estou fazendo manutenção ali e que isso fique claro para qualquer um que esteja próximo dessa máquina aí, tá? Muito bem. Manutenção dispensa de atendimento. É um item também que a norma NR12 traz aí, né? Para, digamos assim, ressaltar algum aspecto que não tenha muito a ver com segurança. Então, o que diz esse item 12.11.3.2? Ficam dispensadas do atendimento dos subitens anteriores, todos esses que nós já vimos, as situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste, pesquisa de defeitos e inconformidades que não ofereçam risco às pessoas envolvidas na realização dessas atividades.
ou seja, nós não temos uma zona de perigo, nós não temos, né? Quando isso acontecer, tá? Não há necessidade, então, digamos assim, né, de fazer tudo aquilo que a gente viu dos itens anteriores, tá? Que não implique na redução do nível de segurança e que não necessitem de acesso às zonas de perigo, desde que executadas sob supervisão do empregador ou pessoa por ele designada. Então tem que ter, mesmo assim, né, um responsável que diga, olha, isso aqui não precisa, né, fazer esse tipo de manutenção, aqui não há necessidade de tomar um cuidado extremo como a gente viu até agora, tá? Porque não há risco às pessoas envolvidas ali nessa realização de manutenções. Inércia térmica. No 12.11.3.3, traz aí a questão da inércia térmica. Vamos dar uma olhadinha, porque às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade em relação a esse termo. Na impossibilidade técnica da aplicação das medidas dos subitens anteriores, tudo aquilo que a gente viu lá, né? Em função de inércia térmica do processo, e aí a gente vai ver logo a seguir, podem ser adotadas outras medidas de segurança desde que sejam planejadas e gerenciadas por um profissional legalmente habilitado. Vamos ver o que é essa inércia térmica, então, né? O caso da inércia térmica aqui citada se detém naquela demora de resfriamento do equipamento, que isso muitas vezes impede, né, a manutenção de uma forma geral, porque eu tenho a possibilidade de queimadura, né? Presente em alguns processos produtivos, como, por exemplo, na indústria da siderurgia e também produção de vidros, por exemplo, né? Onde, mesmo com a parada do equipamento, não é possível reduzir os riscos. Caso em que podem ser adotadas outras medidas de segurança, como diz a norma aí, né? Desde que sejam planejados e gerenciados por um profissional legalmente habilitado. Então, nesses casos, onde ocorre essa inércia térmica do processo ou dos equipamentos, há necessidade de algumas medidas específicas para esse tipo de coisa. Então, muitas vezes isso deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado, que tem conhecimento suficiente para transformar esse processo de uma forma segura para evitar esses acidentes onde ocorre essa inércia térmica, certo? Muito bem. Outra coisa também é o ensaio destrutivo ou não destrutivo, né? Que a norma coloca aí como uma possibilidade no 12.11.4. Diz o seguinte: a manutenção de máquinas e equipamentos contemplará, quando indicado pelo fabricante, dentre outros itens, a realização de ensaios não destrutivos, os ENDs, nas estruturas e componentes submetidos à solicitação de força e cuja ruptura ou desgaste possa ocasionar acidente. Então, veja, tem alguns tipos de máquinas e equipamentos aonde, né, as próprias estruturas e os componentes são submetidos à solicitação de força muito grande, tá? E pode ocorrer algum tipo de ruptura ou desgaste, inclusive na própria peça, no próprio produto produzido ali. Por isso, a necessidade de fazer esses ensaios não destrutivos, né? Tá? Então, o 12.11.4.1 ainda diz que os ensaios, quando realizados, devem atender às normas técnicas oficiais ou normas internacionais. Então, muitas vezes, quando eu quero informações maiores de como fazer esses ensaios não destrutivos de uma forma segura, de uma forma legal, de uma forma que realmente atenda às necessidades daquilo que o próprio fabricante colocou para mim lá em relação a essa máquina, eu posso consultar essas normas ABNT, por exemplo, ou normas internacionais, porque ali vai me dar o passo a passo de como fazer isso, tá certo? Troca de peças ou componentes é um último item da norma que eu achei bastante interessante, porque ele traz aspectos importantes a serem contemplados na nossa manutenção das máquinas. Diz o 12.11.5. Nas manutenções das máquinas e equipamentos, sempre que detectado qualquer defeito em peça ou componente que comprometa a segurança, deve ser providenciada sua reparação ou substituição imediata por outra peça ou componente original ou equivalente. Vejam, né? Tá? Original ou equivalente, tá? De modo a garantir as mesmas características e condições seguras de uso. Nada de ficar fazendo, né, enjambração, gambiarra, porque isso certamente pode levar a acidentes de trabalho. Tá certo?